Bom dia, feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento maravilhoso de adoração na forma de aprendizado. Então, como o sábado é o símbolo do descanso, estamos reunidos aqui hoje para estudar mais sobre esse tema tão incrível que é o descanso em Cristo. Para começarmos bem, vamos ouvir agora o hino de número 117. Depois do hino é o que mesmo, Paulo? Depois do hino? Tá. Quem que vai fazer o informativo, gente? Meninas. Gente. Quem que vai fazer o informativo, gente? Quem que vai fazer o informativo? Então, a inquietação para o espanhol é sinônimo de descontentamento. Não preciso falar nada não, só oi, né? Sim. Eu posso falar assim, olá pessoal, seja bem-vindo à Escola Sabatina? Tá bom. Pouquinha coisa, não, por causa do tempo. O que você quiser é relativo. Quanto menos a gente falar. Inquietação é sinônimo de descontentamento maravilhoso. Inquietação, imagina, a pessoa que está indo pra lá e pra cá, ela está contente. Vamos voltar. 3, 2, 1. Bom, eu sou Juliana, estou aqui hoje com a Jussara. Olá pessoal, feliz sábado. E com a Viviane. Oi gente. Vamos fazer a oração inicial nesse momento. Oremos. Senhor, grandioso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui hoje, meu Pai, para recapitular a tua lição que estudamos durante a semana inteira. Que o Senhor nos dê, meu Pai, a direção e a orientação. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos assistir ao informativo. Informativo Mundial das Missões. Você não está sozinho. A Leandra teve uma infância conturbada. Seus pais bebiam, usavam drogas e brigavam muito entre eles. Ela viu seu pai espancar sua mãe diversas vezes. E também viu sua mãe ser presa por causa de vários delitos. No início, sua família era amável e frequentava uma igreja aos domingos. Porém, as bebidas e as drogas mudaram tudo. Seu pai era mexicano e foi deportado várias vezes, deixando a Leandra sozinha no mundo. Embora não tivesse pais terrenos presentes, ela sabia que o Pai Celestial cuidava dela. Mas conforme foi crescendo, a Leandra passou a fugir da escola, se meter em brigas
e fumar maconha. Entretanto, quando estava com 12 anos, ela percebeu que não queria se tornar como seus pais e decidiu mudar de vida. Como morava na reserva indígena Navarro, a Leandra conseguiu uma vaga na escola adventista de Holbrook e ali encontrou paz. Ela aprendeu a amar mais a Cristo e percebeu o grande amor que Ele tem por ela. A Leandra percebeu que Deus estava realmente do seu lado em todos os momentos de sua vida. Até hoje, ela sente Deus cuidando dela e a dando força para não desistir do que é correto. Há 3 anos, parte da oferta missionária ajudou a Escola Adventista Indígena de Holbrook a expandir suas instalações. E neste trimestre, nossas ofertas irão concluir a construção de um centro de saúde nessa escola, que irá ampliar o atendimento para o povo navarro. Sejamos liberais. Vamos iniciar a nossa lição com as raízes da inquietação. Como que isso funciona? O que é a inquietação? De onde surge isso? Como que funciona? Aqui no nosso estudo, o verso para memorização se encontra em Tiago 3,16. Se vocês tiverem uma Bíblia aí, eu peço, por favor, que vocês abram ela para conferir. Acharam, meninas? Então vamos lá. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a gente já pode perceber que a inquietação ali, ela está relacionada a coisas que vão mexer com o seu ser, que vão influenciar você e as pessoas que estão ao seu redor, de forma negativa. Por exemplo, o álamo tremedor, que é o exemplo que temos aqui na lição, ele é um exemplo muito bom, porque as raízes dele, quando crescem, são maiores do que a própria árvore. É uma coisa que está escondida. Quando ela aparece, é como uma explosão. Vou dar uma ilustração aqui para vocês. O broto de bambu, quando ele está crescendo ali, você não consegue enxergá-lo. Você só vê o brotinho ali durante os 5 anos do seu crescimento. E as raízes dele vão crescendo de forma enorme assim na terra. Você não está vendo aquilo. É uma coisa que está sendo guardada dentro de si. A inquietação funciona dessa forma. Guardada de forma que você não consegue ver e ela se espalha. Ela vai se explodir de uma forma que você não pode mensurar. O broto de bambu, no último ano, no 5º ano, quando ele cresce absurdamente, cerca de 25 metros. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Partindo desse princípio, a gente pode perguntar também, Jesus traz a divisão, se ele traz, como que isso funciona? O que isso tem a ver com a inquietação? É muito interessante esse ponto, Vivi, porque nós sempre pensamos como divisão, inquietação, como algo ruim. Como que pode vir de Jesus? Como pode Jesus ser o primeiro? Imagina, se hoje nós lemos e nos espantamos, imagina os próprios discípulos quando ouviram essa frase pela primeira vez, saindo da própria boca de Jesus, que ele iria trazer inquietação. O que você acha, Ju? Não, e parece ter um contraste com Êxodo 20, versículo 12, né? Parece que ali fala assim, para que os filhos venham honrar pai e mãe, de repente aqui a gente contrasta aqui com a divisão. Peraí, o que está acontecendo? O que tem de errado aqui? Não tem nada de errado, é isso mesmo. O que aqui Jesus está querendo enfatizar? Que nós não podemos amar mais o pai ou a mãe, ou um filho, ou quem quer que seja, mais do que Jesus. É uma questão de obediência e fidelidade. Exatamente, porque o Novo Testamento veio para trazer de novo, retrazer o que ele já tinha dito no começo. Então, no começo ele tinha dito, honra teu pai e tua mãe.
E agora ele vem dizer o seguinte, mas honre a mim mais do que os seus pais. Exatamente. E se em algum momento você tiver que escolher entre os seus pais ou a mim, a quem você vai ser mais fiel? Aonde está a sua lealdade? E aí entra o ponto importante. Essa divisão que Jesus traz é que se em algum momento na sua vida você tiver que escolher entre a sua família e o próprio Cristo, quem será a sua escolha? Exatamente. Entrando nesse ponto também, a gente pode entrar no quesito de prioridades e da santa lei de Deus. Um exemplo, seu pai e a sua mãe, na maioria das vezes, é importante para a gente o pai e a mãe. Pelo menos assim, o comum da família é que a gente respeite o pai e mãe, como está na lei. Então, quando você escolhe, ao invés de estar ali lendo a Bíblia, passando o seu tempo se consagrando, ao invés de você se consagrar, você está ali jogando um jogo que não, vamos supor, um jogo que envolva assassinato, isso vai mexer com a sua mente, isso não é uma coisa divina. Se Deus pede que a gente vá até Ele e você está fazendo o contrário, tem alguma coisa errada aí. Como disse a escritora norte-americana, a senhora Ellen G. White, isso vai ilustrar um pouquinho melhor, vai dar entendimento. O coração não domado não tem em si os elementos de descanso e contentamento. O espírito e o coração devem ser disciplinados e postos sob a devida restrição, a fim de que o caráter se harmonize com as sábias leis que governam o nosso ser. Ou seja, as leis que governam o nosso ser deveriam ser as leis que estão à luz da palavra de Deus. Inquietação e descontentamento são os frutos da condescendência e do egoísmo. Vocês podem encontrar isso no Testemunhos, página 202, volume 4. Ou na Orientação à Criança, página 242, se eu não me engano. Esse é um ponto muito interessante para nós analisarmos aqui, porque, primeiramente, quando nós pensamos, eu sempre pensei isso na minha infância, nossa, vou escolher a Cristo além da minha família. Se um dia meu pai não quiser que eu aceite a Cristo, eu vou sair de casa. Eu vou escolher a Cristo, prefiro morar na rua do que morar num lar que não me aceite como cristã. Nós sempre olhamos com grandes passos. Só que o que ela citou agora são as pequenas escolhas, que nós também temos, que definem se estamos escolhendo a Cristo ou não. Prioridades, né? E o que é interessante é que nós aqui pautamos pai, mãe, mas e os cônjuges? Como agiremos diante do cônjuge? Você, Vivi, poderia abrir a Bíblia lá em 1 Pedro 3? Você lê do 1 ao 4, por favor? Nós vamos esse assunto eu deixo para ti. Vamos ver como as mulheres todo terão seu. que reagir numa adversidade, né? 1 Pedro 3, do 1 ao 4. Eu só entendo de pai e mãe. Posso- Esse tema é seu. Posso ler? Pode ler. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio de procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, ou vou adicionar algumas coisas mais aqui, aquela roupa mais justa, ou maquiagem pesada, coisas que vão dar a intenção que você quer chamar a atenção da outra pessoa. Tá bom aí. Tá bom aí, que o que eu queria frisar já está aí. Bom, com relação aqui às mulheres, como a mulher vai bater de frente com o marido sem fazer com que ele odeie ao nosso Senhor, né? É dessa forma que ela acabou Com as de ler. atitudes. Submissão, respeito, mas sempre em oração, sempre pedindo a Deus para que haja uma mudança. E aí a mulher vence o marido, sem palavras, sem ser demais, né? Exato. Demais. E nesse ponto que você citou agora, tem um verso que se encaixa perfeitamente aqui, ó. Lucas, capítulo 9, verso 23, diz o seguinte: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Esse é um ponto muito interessante, porque quando estamos falando sobre a divisão que pode acontecer tanto no casamento quanto na família. Exato. A divisão, ela é real. Existe. E ela não é algo esporádico, é algo rotineiro. O próprio casamento vai ter momentos, temos familiares que não têm as mesmas crenças, vai ter pequenos momentos em que vai ter as divergências. E aí entra esse verso, negue-se a sua natureza Exato. dia a dia. Sim, até porque essa separação que a gente está falando aqui não se trata de contenda com o nosso Senhor. Ele traz a divisão na família no sentido de, quando você está longe do Senhor, e alguém da sua família está perto, isso vai gerar divisão, vai gerar conflito entre as pessoas da casa, porque são costumes diferentes. São pessoas tentando se adaptar, uma querendo que a outra aceite, a outra querendo que essa que já aceitou a Jesus volte para o caminho que estava, em algumas situações, né, no caso. Jesus, ele é o príncipe da paz para aqueles que o amam e o aceitam, e aceitam seus ensinos. Ele separa os que o rejeitam dos que o amam, e mesmo assim, ele envia outras pessoas para priorizar o ensino dessa pessoa que está rejeitando. Tanto que em Isaías 9, versículo 6, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, como que ele pode ser o Príncipe da paz e causar divisão? Nesse sentido que eu acabei de explicar. Exatamente. Muito interessante. Bom, para finalizarmos então esse tema de divisão, que Jesus vai trazer a divisão, sim, lembre-se sempre que a lealdade para com Jesus vai mostrar o lado que você escolheu. E o restante a gente deixa na mão de Cristo. Lealdade aliado à obediência. A obediência e a humildade para ter essa obediência. Exatamente. Lealdade, obediência e humildade. E o restante Cristo vai conduzir. Essa paz do tema do semestre, do trimestre, é confiar que Cristo está no controle. Exatamente. Certo? E aí, quando isso não acontece, quando nós não depositamos a nossa confiança em Cristo, a outra pessoa pela qual nós costumamos depositar nossa confiança é no eu. E quando depositamos a confiança no eu, surge uma característica que nós... Dá ruim. Eu sou familiarizada com essa característica. Vamos falar de um tema que eu entendo bem. Olha só, ninguém aqui é perfeito, já vou dizendo. Isso é verdade, Esse gente. tema que eu entendo bem. Vamos falar um pouquinho aqui agora, então, sobre o egoísmo. O que seria esse egoísmo, Ju? Olha, o egoísmo tem a ver com a avareza. A avareza é um egoísmo, porque são pessoas consumistas, elas só pensam nela, ela quer sempre ganhar mais, ela quer sempre ter mais, ela quer ser o centro das atenções, quer dizer, ela pensa só nela, só ela pode tudo. Ou seja, quando isso não está acontecendo, aí vem a inquietação, né? O desespero de querer ser o que não é, o que não existe, né, na verdade. Mas a pessoa, ela forma ali aquilo e ela fala assim, não, eu quero ser isso e pronto, e ela fica inquieta e quer ser a todo custo o que ela nunca vai conseguir Então, o ser. egoísmo não traz felicidade. De forma alguma. Não pelo traz contrário. paz. Não caiam nessa não, tá, gente? É golpe. Vivi, deixa eu te perguntar uma pergunta fake. aqui, pessoal. Qual a sua experiência pessoal com o egoísmo? Tem alguma experiência sua que você lembra, que você já passou, assim, nesse momento, eu passei por isso e eu senti que podia ter feito diferente? Faz pergunta difícil. Né? Do nada, assim. Porque tiveram várias situações, pelo menos da minha parte, principalmente, de egoísmo, se tratando de família, né? Um exemplo, corriqueiro, né, do dia a dia, mas às vezes eu tenho minhas comidas favoritas ali, assim, né? Então, às vezes o pessoal não trouxe, eu falo, gente, mas eu quero, você não quer trazer assim pra mim, não. Da minha parte, isso é um egoísmo, eu podia só aceitar e agradecer. Eu acho que meu microfone deu uma falhada aqui, mas tudo bem. E agradecer, mas
às vezes a gente não presta atenção nisso, porque a gente Exato. quer aquilo. Exato, é um ponto muito importante. Estava comentando com a Ju mais cedo que nós temos aqui 3 gerações. A minha experiência com o egoísmo, eu vivo ela todos os dias, porque é fato. O salário cai, um dia você vai ver, Vivi, o salário vai cair, o salário cai. Eu sei como é a sensação, é bom. Chega uma fase da sua vida, você sabe muito bem que você tem autonomia para decidir o que você faz com o seu salário. E agora, o que eu vou fazer com ele? Vou Não gasta comprar o tudo que em eu bala quero, não, tá, gente? como você mesmo disse, Vivi, vou ir lá comprar minhas comidas favoritas, vou encher o meu armário do que eu quero, porque realmente é muito fácil ceder ao egoísmo. Eu falo por mim mesma, porque eu tenho liberdade para pegar o meu salário e comprar todas as comidas que eu gosto. Mas eu posso também comprar só o que eu preciso e usar a grande parte desse valor para comprar a cesta básica. Vamos fazer uma análise prática aqui. Quantos anos uma pessoa com saúde vai viver nesse mundo? Olha, eu tô querendo chegar nos 80. Vamos dizer que você chegou aos 80, e depois dos 80? O que você vai fazer com tudo aquilo que você consumiu? Você encheu gaveta, encheu guarda-roupa, encheu tudo com as coisas que você queria, porque o instinto de consumismo, né? Exato. E o que a gente faz com tudo aquilo depois que a gente parte? Exato. Vivi, você realmente pertence a uma geração que, aqui mesmo em São Paulo... Imediatista, consumista. Olha que palavras adaptáveis à nossa geração. Você sabe como que nós somos bombardeados pela ideia do consumismo. Todos nós aqui sabemos, certo? E eu queria trazer um pensamento de um autor que eu gosto muito, Ju, que é o C.S. Lewis. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Forte, profundo. Vamos pensar um pouquinho. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Foi o ponto que você trouxe aqui. Vamos parar para olhar para o nosso dia a dia, o que nós temos e com o que nós gastamos os nossos recursos. Quando nós falamos de recurso, não é só dinheiro, mas também é tempo. Estamos gastando os nossos tempos e recursos com coisas que são eternas ou coisas que são eternamente inúteis? Porque não carregaremos para a eternidade, como você mencionou agora. Exatamente. Para a gente não se esticar muito aqui na segunda, o que fazer? Perfeito. A Vivi poderia abrir em Filipenses 2, 5, 8? Como lutar contra? Isso, Me dê uma solução de isso aí, vida para a minha isso vida. Isso aí. Vamos resolver o meu problema Vamos aqui, Ju. resolver aqui, porque aqui a gente passa, mas a gente dá a resposta no final. Por favor. Filipenses 2, 5, 8. Do 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Você vê, ele é Deus, mas ele se humilhou a si. Quer dizer, Ele deixou a em natureza si. divina dele de lado. Ele pôs de lado. Exatamente. Ele fez o papel de servo, né? Exato. Esse ponto é muito importante. E assim, eu vou tentar traduzir um pouquinho para a minha realidade hoje. Se o meu objetivo é servir, me fazer servo, na minha realidade hoje eu preciso ter isso como uma prioridade. E que o servir seja o primeiro e o eu seja o segundo. Isso não em teoria, né, Vivi? Porque na teoria é bem bonito de falar. Mas vamos pensar na prática aqui. Quando o salário cai, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar o valor, pagar depois das contas, Vivi. Conta é muito prioridade. Então. Muito prioridade. Depois das contas, o que sobrou? Vai ser primeiro para o que eu quero ou para as necessidades das pessoas que estão ao meu redor? Então, é uma questão assim de olhar para o nosso dia a dia. Sobrou tempo, sobrou dinheiro, sobrou vários recursos, sobrou talento.
Esses talentos eu vou usar para mim ou vou usar para outro? E o verso que você trouxe é isso. Jesus se fez servo. E ele deu exemplo para a gente primeiro. Exemplo. E ele fez, ele não falou. Ele fez, ele veio e se fez. Olha aqui, ó. Eu sei que é difícil falar, então vamos fazer. E ele veio e fez, se fez servo. É só a gente tentar fazer que nem Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossa, e partindo desse ponto, a gente consegue prosseguir com um link maravilhoso. Agora partiu ser como Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Partiu. Qual que é o maior risco de tentar ser como Cristo? Gente, é a destruição total, assim, no sentido oposto. No sentido oposto. Mas se você levar pelo lado espiritual, é uma bênção. Ser imitador de Cristo. Porque tem dois lados aí, né? Exato. Você querer ser igual a Cristo ou você ser imitador de Cristo. Porque Satanás quis ser igual a Cristo. Exato. Não é isso? Nossa, exatamente. Pensa comigo, vamos pensar um pouco aqui. Os fariseus estavam tentando. Jesus também, só que cada um usou um método. Jesus usou um método e os fariseus usaram outro. Vamos analisar um pouquinho o comportamento desses dois. Qual foi a diferença entre o que os fariseus faziam e o que Jesus fazia? Bom, os fariseus, eles colocavam um fardo nas costas das pessoas, mas eles mesmos não erguiam um dedo para fazer algo a respeito. Eles sabiam dar ordem, sabiam mandar, mas eles não sabiam obedecer. E o próprio Jesus falou, né? O meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Ele não buscava a perfeição de início nas pessoas. Ele queria ter contato com elas como a pessoa que ele era. E, a partir disso, moldar ela. Mas ele fazer isso, Jesus fazer isso. Exatamente, Vivi, esse é um ponto muito importante. Jesus, no seu período aqui na Terra, ele dependia completamente de Deus. Dependia completamente de Deus. E a hipocrisia, fui pesquisar no dicionário. Pesquisei no Google, dicionário não, Google. By Google. Pesquisei, Vivi. Fui pesquisar no Google qual que era o antônimo de hipocrisia. Rapaz, explica o que é antônimo. Olha só, você sabe, né, Vivi? Não, eu sei, calma. Mas vai que alguém não sabe, assim. Só para saber ao contrário de alguma coisa, gente. Às vezes dá um nó, é normal. Então. Antônimo seria a palavra oposta. Exatamente. Então, o oposto de hipocrisia pelo Google, pelo Google, deram 3 palavras: naturalidade, verdade e desengano. Quem é a verdade mesmo? Cristo. Naturalidade, verdade e desengano. Esse é um ponto maravilhoso. Desengano, isso é interessante. Desengano. É muito interessante esse ponto aqui da hipocrisia, porque o oposto da hipocrisia não é fazer tudo para ser perfeito e deixar de ser hipócrita. Eu estou falando e não estou fazendo. Mas para ser o oposto, então eu vou fazer o que eu estou falando, que é vou ser perfeito e minha hipocrisia acaba. Exatamente. O oposto da hipocrisia não é tentar ser perfeito e conseguir. O oposto da hipocrisia é ser verdadeiro. E ser quem você é. E na essência, quem somos, Vivi? A gente devia ser a semelhança de Cristo, né? A imagem e semelhança de Deus. Exato. Mas natureza, qual que é a nossa natureza, Ju? Pecaminosa. Terrena, totalmente Exato, terrena. Vivi, exato. E chegar num ponto de admitir isso. Sim. Eu sou pecadora. Reconhecer. Rapaz, a gente é pior do que a lama ali do nosso sapato, da poeira ali que está embaixo do nosso sapato. Exato, gente. a gente só não pode pegar esse aspecto e trazer e continuar com ele. Nós Exato. temos que estar mudando Tem que dia trabalhar a dia. nisso. Isso não pode ser um conformismo para a gente. Não, eu sou pecador, eu sou errante e permanecer pecador e errante. Você tem que a cada dia querer mudar um aspecto da sua vida. Que A partir do está momento, te atrapalhando, né? a partir- Crescer espiritualmente. A partir do momento que você sabe da verdade, vai ser mais difícil, porque você sabe daquilo, você sabe que está errado. Então, se você sabe que está errado e continua naquilo, persiste no erro, aí, meu amigo, tem umas notícias, né? Esse é um ponto muito interessante. Então, a hipocrisia... Posso colocar uma coisa aqui? Por favor, Ju. Eu fiz aqui uma pesquisa sobre o joio e o trigo.
Obrigada por me avisar aqui. Pessoal, eu sou meio assim com a câmera, mas tá tudo bem. O joio e o trigo. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que o trigo, por dentro, ele é maciço. Ele é totalmente maciço. E o joio, por dentro, ele é totalmente oco. E ele é a semelhança do trigo. Veja bem, nessas duas comparações, qual as classes que nós temos, né? Nós temos o joio e o trigo. Como saber quem é o joio e o trigo? Não tem como saber. Só no dia da colheita. Então, cada um tem que desejar ser o trigo. Porque no dia... Desejar e fazer por onde? Exato. Exatamente. Então, primeiramente, para a gente fechar esse pensamento aqui de hipocrisia, o oposto de ser hipócrita é assumir quem você é, não se conformar com isso. Sim. E lutar dia a dia. Só que esse lutar dia a dia é buscando força, poder Em Deus. Tudo, tudo. Busca tudo. Busca tudo. Pega tudo que Deus tem. Esvazia-se a si mesmo. Pegue tudo que Deus tem e tire dele essas características boas. Exato. Só um exemplo, só para finalizar mesmo essa parte. Quando Moisés desceu, né, com as placas, não sei se foi na segunda ou na primeira vez, quando ele desceu, o rosto dele estava brilhando, porque ele estava na presença de Deus, ele estava puramente ali na presença de Deus. Então, ele estava sendo sustentado de uma maneira divina, porque ele estava lá há dias e não comia, ele estava ali numa situação que era humanamente impossível. Então, a gente tem que a cada dia aprender a depender mais do Senhor, cada dia ali. Perfeito. E para nós continuarmos o nosso próximo tema, que essa semana a lição está maravilhosa, não é? Olha, esse próximo aqui que eu adorei. Eu sou apaixonada por esse aqui, que é a ambição. Esse tema que eu acho interessantíssimo. Vamos lá. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho no que aconteceu na história que a lição trouxe. Estava Jesus pronto para explicar para eles como seria o reino de Deus. E ali no último momento, dizendo, olha, eu quero passar esse momento com vocês, porque é um dos poucos nós seremos juntos ainda. Era uma Santa Ceia, né? Exato. E era assim, importante para Jesus. E qual foi o assunto que os discípulos trouxeram para a mesa, para a conversa? Qual foi o assunto que eles trouxeram? Ali, eu falei assim, gente, poderia ter sido eu naquela mesa ali. Poderia ser eu. Jesus, quem vai ocupar o lugar, o melhor lugar, ou sentar no primeiro lugar? Ou... Quem é o melhor, basicamente? Quem é o melhor? Quem é o top ali quem é o da melhor? parada? Agora você já se encostava perto de Jesus, assim, tipo assim, quem é o melhor? E aí, eu carreguei paizinho? sua bolsa Sou eu, hoje. né? Sou eu, né, paizinho? Agora, olhando para os nossos dia a dia, eu já vou ser bem sincera. Tem uma classe na nossa vida que a gente já começa a se comparar, a Vivi vai entender. Primo, Ju. Ah, não. Primo, Meu eu vou Deus. falar a verdade. Primo. Pra mim, primo Tem é certeza o maior... que você vai entrar nesse assunto? Pra mim, Vivi, pensa comigo. Pra mim, primo é o maior exemplo do que os discípulos estavam sentindo naquele momento. Rapaz. Porque eu vou dizer, a minha família é subjetivo, não é consciente. Você sempre vai se comparar com um primo seu. Ou é você, ou sua tia, sua avó, sua mãe. E pelo menos em algum momento da sua vida, alguém já te comparou com o primo seu. E a comparação, ela é real. E a comparação, É real ela e é ruim, não tá? se Só pra deixar bem claro, é péssimo, não façam isso, por favor, obrigada de nada. E não se basta comparar, você quer ser mais. E era isso que os discípulos estavam passando. Não era só a comparação, era querer ser mais. Isso existe em vários ambientes. No ambiente escolar, né, Vivi? Na faculdade. Você chega na sua classe. No meio das crianças. Até nas Também crianças. tem isso, porque é o pecado que reina, né? Exato. Na verdade, nós temos o DNA do pecado, né? Que isso só vai ser tirado de nós na transformação, né? Exato. É o que estávamos conversando, né? Sobre... Eu esqueci. Sobre a estabilidade financeira. Que hoje o mundo, né? O capital manda em tudo. Então, se você não tem estabilidade financeira, logo você está mal, o que não é uma verdade absoluta. Exatamente. E é um ponto muito interessante, porque os discípulos estavam buscando descobrir quem que era o melhor.
Hoje em dia, o mundo cria um padrão o primo perfeito, vamos dizer assim, do primo perfeito. E esse... Sou eu. É tu, Vivi. Tu é a melhor Brincadeira. E nesse padrão do mundo, todo mundo está tentando buscar esse padrão. E não é lá que a felicidade mora. A felicidade que Jesus traz não mora lá. E hoje em dia nós temos esse mal. Os discípulos passaram 3 anos vivendo com Jesus. Que chegando à ceia, ali no momento especial, eles ainda tinham esse gatilho Mas dentro será deles. Que faltou ali? O que estava faltando ali? Para resolver. O que estava faltando para resolver? Só um ponto. A gente, muitas vezes, só dá valor a alguma coisa quando perde, então... Exatamente. Mas depois eles receberam, né? Eles receberam. Aí Amém, eles entenderam, porque nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de entender nada. Nada. Se Só o não Espírito for o Santo. Espírito Porque Santo olha... vir e nos orientar para que venhamos ter entendimento, porque parece que a gente tem uma venda nos olhos. Meu o que a gente tá entendimento falando é igual aqui, de uma talvez porta, gente. Muitas Igualzinho. pessoas aí não estejam entendendo, mas você pode pedir direção ao Espírito Santo, ele vai tirar essa venda que está nos seus olhos, você vai conseguir entender o que Deus quer te dizer, porque Deus fala com cada um da maneira que a pessoa necessita. Ele não fala com todo mundo igual, ele fala de acordo com a necessidade de cada um. Amém. É Pode verdade. ser um hino, pode ser através da palavra, que é a principal fonte, né, que ele deixou pra gente. Então, se você quer que Deus fale com você, primeiramente vá até a palavra e veja o que ele tem a dizer, porque está tudo aqui. Exatamente. Peça a direção ao Espírito Santo para que você entenda, porque é o que eu falei, para entender a Bíblia eu sou igual uma porta, então só o Espírito Santo mesmo para me dar uma direção. E é muito interessante que todos esses temas que conversamos até agora são fontes de inquietação. Boa. São fontes, todos. Olha para a nossa experiência pessoal com que cada um nos deles. traz muitas consequências, né? Porque a inquietação traz ansiedade, com a ansiedade traz depressão, com depressão, desejo de suicídio e por aí vai. Exato. É uma gama de situações complicadas por causa da inquietação. Exato. Então, a inquietação é a consequência de todos esses comportamentos que nós conversamos agora. A falta Essas de são as confiança raízes em criadas Deus seria por o- você, basicamente. Né? Pode falar. São raízes, né? Essas partes, né? Ambição, egoísmo, tudo que a gente falou até aqui são as raízes, né? Que vai criar Exato. a árvore. E essas raízes vão crescendo E quando você não vê. a árvorezinha não passa pela confiança em Deus. E não podemos esquecer que essa árvore, ela pode crescer, a árvore pode morrer, mas a raiz está vivinha lá embaixo. Então, nós temos que matar o mal pela raiz. Olha, ponto maravilhoso. E agora vamos falar sobre esse ponto. Como erradicar essa Perfeito. inquietação. Vamos pensar agora. Porque analisar agora. no dia a dia eu realmente já vivenciei e continuo vivenciando todas essas experiências citadas aqui. E agora vamos realmente pensar em ideias para o meu dia a dia, para o seu, para o nosso dia a dia, para que assim possamos erradicar todos esses pontos e como eles são, já vem dizendo, descansar. Descansar em Cristo. Sim. Só para acrescentar aqui, antes de ir para o próximo, a hipocrisia também é uma dessas raízes. Então, vamos só listar aqui antes de ir. Hipocrisia, ambição, egoísmo e a questão da divisão, né? Ali, que também é uma consequência gerada por tudo isso. Então, nós vamos ver agora maneiras de tratar tudo isso e arrancar isso da nossa vida. Exatamente. Eu queria pedir que todos nós abríssemos a Bíblia agora nesse momento, no livro de João, capítulo 14, verso 27. João, capítulo 14, verso 27. Então, vamos ler. Você pode ler para a gente, Gil, por gentileza? Leio sim. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Continua? O 27 só, tá bom. Perfeito.
Perfeito. Então, esse verso... Passei. Amém, eu viajei. Mas aqui. é complementar, Mas a palavra de Deus faz é parte. assim mesmo, a gente faz viaja parte. na palavra de Deus, aqui a Amém. gente vai, se deixar a gente ler a Bíblia. Perfeito. Vamos voltar nessa segunda frase do 27. Te dou a minha paz, mas não a paz que o mundo te dá. A falsa paz. A falsa, que foi o que a Vivi comentou aqui agora há pouco, que é essa estabilidade financeira, essa visão do jovem perfeito que tem um emprego, que tem carro, que tem casa, que sai, gasta, essa Faz visão exercício e come bem ainda. do mundo. E vai, acorda cedo para fazer exercício. Oh, não. Eu gostei da Tô colocação longe. dela, né? Passa muito bem. Passa bem. Essa visão de perfeição, de paz, é falsa. Impossível. A paz de Cristo é outra. Ele falou isso. Exatamente. Ele falou aqui. A paz que eu dou é diferente da do mundo. A paz de Cristo é a gente estar em meio a uma guerra e manter uma paz interior. Você pode estar passando uma tribulação, um momento... Porque às vezes as pessoas falam assim... Vê o cristão passando por uma tribulação, fala, coitado, ele ainda crê em Deus. Gente, é o melhor momento que a gente tem com Deus, é o momento da tribulação, é o momento que a gente está próximo dele, a gente não tá construindo, está né? dependendo de ninguém, está dependendo só dele. É o melhor momento para o cristão, é quando ele está passando por tribulação. Exatamente. Por incrível que pareça. E não é masoquismo não, gente. É porque quando você vê alguém em dificuldade, quando ela passa por aquilo, ela é transformada. Então, a dificuldade com Deus, então, você pensa como que não deve ser maravilhoso. É uma paz, assim, que excede todo o entendimento, como diz a palavra. Sim. Não tem como descrever, assim, você tem que viver isso. E um ponto que eu queria acrescentar aqui para eu finalizar a minha parte é que a simplicidade leva à humildade. Então, no nosso mundo capitalista, São Paulo, que nós vivemos hoje, viver uma vida de uma forma simples vai fazer com que sobre recursos. Se você procura uma vida simples, vai sobrar tempo, vai sobrar dinheiro. Paz, Vai sobrar paz, psicológico. mente. Paz, vai sobrar tudo. Porque se você vive na correria do mundo, você não vai sobrar nada, só faltar. Mas para haver essa desapegação, você tem que pedir, porque a gente não Exato. consegue Não é sozinho. nato, não é Eu nato. sei que eu era muito consumista. Gente, eu tive que pedir muito, 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 muito. E me tirava a paz, porque o cartão, né, você sabe, a conta chega, uma hora chega. E aquilo me Exatamente. tirava a paz de uma forma. A conta chega. Exatamente, Ju. Mas eu queria contar só uma historinha Com aqui certeza. de como Deus mantém a paz em meio à tribulação. Eu fazia trabalho de hospital e foi o meu primeiro trabalho em hospital. E a primeira situação que eu me bati de frente foi com uma moça que estava em coma. E eu ouvia muito dizer que a pessoa em coma, ela ouve quando você está falando. Só que não me falaram que ela já estava de morte cerebral. E eu comecei a falar com ela e falei de Jesus e coloquei toda a minha força, todo o meu amor, acreditando que a menina ia sair dali. E o que aconteceu? O médico vem para mim e fala assim, olha, ela já foi, ela está com morte cerebral, então assim, a gente só vai fazer a doação dos órgãos e tal. Eu fui para casa tão mal, mas tão mal, e eu fui dar almoço para minha filha, eu estava com um prato na mão assim, mas eu estava tão triste, tão atribulada, de repente, parece que foi assim, foi uns segundos, ele tá falando ali, foi uns 5 segundos, e aí eu adormeci em segundos. Quando eu voltei, aquela paz, a imagem daquela moça já tinha sumido da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, como o senhor é maravilhoso. Agora, como é que eu aguentei segurar esse prato aqui, sendo que eu cochilei um pouquinho aqui enquanto o senhor fazia a obra, né? Mas eu segurei o prato. Exatamente. É uma paz que é única. É única. Só quem passou e sentiu essa paz sabe explicar. E verdadeira. Perfeito. Então, para finalizar, eu queria trazer esse pensamento que nós concluímos aqui hoje, certo? Eu trouxe uma frase de um livro que eu gosto muito, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele diz assim, deveria haver coisas que desejamos fazer e não podemos, porque nosso gasto com a caridade nos impossibilita. Ele diz que deveria haver coisas que gostaríamos de fazer e não fazemos, porque o nosso gasto
com a caridade nos impossibilita. Então, colocar o outro na nossa frente e orar pedindo essa paz é o caminho. Porque essa paz não vem de nós. Essa paz não vem de nós. Ela tem que ser clamada. Esse descansar em Cristo que estamos estudando é uma oração. Senhor, eu preciso descansar em Ti. E para isso eu preciso que o eu se afaste. E quando a gente tira o eu do centro, Deus sussurra no nosso ouvido, saiu você, então vamos cuidar dos outros. Exatamente. Vamos colocar o outro em primeiro lugar. Vamos tirar você do centro. E juntos é uma paz orada, uma paz clamada, uma paz pedida. E não esquecer que nós temos que matar um leão por dia. Exato. Todo dia temos desafio, não é fácil, é difícil, mas nós conseguimos com a ajuda de Deus. Exatamente. Dessas características que citamos, com certeza existe alguma que você se identifica, alguma pela qual você luta mais. Ou todas. Exato. Ou duas. Então, para a gente finalizar, realmente eu quero agradecer a presença de todos, porque realmente estar aí, estar aqui, significa separar um tempo para pensar em como nós podemos descansar mais em Cristo. E se você pudesse levar algo daqui hoje, eu gostaria de pedir que você lembrasse sempre que essa paz de Cristo é uma paz que nós temos que clamar por ela todos os dias, não é, Ju? Todos os dias temos que clamar por essa paz, para descansar em Cristo. Então, eu agradeço a companhia de todos vocês e já desejo que o seu sábado seja transbordando dessa paz, dessa felicidade, desse descanso. É um dia de descansar em Cristo e lembrar sempre de que Ele está no controle de tudo. E para a gente finalizar com chave de ouro, vamos fazer a oração final. Nós vamos orar por vocês também e pedir a Deus que dê uma direção para cada um de vocês que acompanhou a gente aqui na Escola Sabatina. Oremos. Senhor grandioso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eis aqui, meu Pai, as tuas servas e do outro lado os teus filhos. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, tocar ao coração de cada pessoa que acompanhou a Escola Sabatina, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, alcançá-los com a tua misericórdia e nos alcançar também, porque, meu Pai, precisamos da sua misericórdia. Obrigado, meu Pai, por essa lição maravilhosa que nos deu muito entendimento. Nos ajuda agora, meu Pai, a obedecer, a cumprir com tudo, meu Pai, que citamos aqui nessa lição. Em nome e por amor de Jesus. Amém.